Pessoal, hoje eu vou contar aqui um caos muito curioso, o que aconteceu, vem acontecendo e eu acho que não vai parar de acontecer não. Quando eu falo de cultura racional, inteligência racional, mundo racional, não é à toa. O que faz a falta de conhecimento nas pessoas? Pior, acreditar em certas coisas absurdas, né? E que se fundamentam até. É uma inocência pura demais para uma idosa. Idosa caiu num golpe bobo de uma cartomante. Vários casos já contei aqui e não sei, a pessoa não reflete. Você vai dizer assim, é uma idosa aquela situação, acredita em tudo, tem medo de tudo. Eu estou falando aqui, independente de idade, jovem, velho, adulto, criança, eu estou falando de maturidade racional. Eu vou adiantar aqui, para matar logo a curiosidade, de uma coisa, só cai uma. Quem fosse muito místico ou inocente, ou uma pessoa covarde, ou medrosa, né? Ou, como direi assim, para não chocar, supersticiosa. Então, gente, o caos de hoje não é novo não, é velho. A diferença é que ele foi parar na justiça e na última instância. Não ficou na delegacia, não foi ali para uma ação civil criminal, não. Depois que caiu no golpe, foram brigar. E naquela situação, o advogado da ré alegou falta de provas. Se sustentou nisso o tempo todo. Mas eu vou contar a história aqui para aí vocês tiram a conclusão e vai dizendo assim, poxa, mas essa história eu não cairia. No caso, você não cairia, né? Parece que não, mas tem pessoa que cai. Eu vou contar uma, mas essa é antiga, cara, eu não sei nem como é que não pegou. E o que é? Geralmente, eram duas mulheres num carro bacana, bem arrumado, claro, e no engarrafamento ela barulhou com um garotão. Aí elas começaram a articular, chamar a atenção do garotão, que o garotão pensou que era uma paquera. Quando eles conseguiram se aproximar mais, o engarrafamento ficou mais lento, ele foi perguntar o que é, qual é. E a mulher que estava no volante disse assim, eu estou vendo uma coisa em você muito ruim, que um acidente vai acontecer. Jogou. Colar? Colou. A beleza chama atenção. De repente, opa, vou ver com essa das duas aí, né? Estão jogando essa, né? E era um golpe, o cara cair, e ele caiu
num golpe, porque esse garotão, claro, não tinha a mínima experiência ou noção, conhecimento, inteligência racional para questionar, para duvidar. Não, ele foi de cabeça. Por quê? Marcaram o encontro, ela deu lá o endereço do apartamento dela, ela começou a botar as cartas e começou a falar uma opção de coisa. A colega dela estava, né, no outro quarto, nas redes sociais. Então, tipo assim, né, ela perguntava, poxa, qual o seu nome? Aí a que estava lá no quarto escondida, ouvia e digitava para saber se aquele nome era o nome dele das redes sociais, né? Muito bem. As duas, claro, com fones escondidos, né, começaram a se comunicar. A que estava escondida deu a dica toda para outra, né, para a colega. Olha, ele tem um problema assim, assim, está com dificuldade de um amor que ele perdeu, né? Ele fala muito sobre isso, ele sente muito sobre isso, foca isso. E a colega ali fazendo as cartas viu de cara que ele estava sofrendo muito por esse amor. Ele, né? Poxa, isso é boa mesmo, hein? Legal, né? Daí ela perguntou, né, se ele estava interessado em resolver essa questão. Tipo assim, é para trazer ou é para esquecer? Não importa. O que importa foi a grana que ele deixou, né? E foi deixando cada vez mais. Só lá para frente que ele descobriu que eram duas golpistas. Demorou, hein? Uma, duas. O caso agora dessa senhora, uma senhora, certa idade, estava passando por uns problemas e a cabeleireira dela falou para ela, olha, eu conheço uma vidente muito boa, muito honesta, e esse seu problema ela pode resolver mole, mole, fácil, fácil. Eu vou te levar lá e apresentar. Você quer ir? A senhorinha concordou. Chegando lá, a vidente começou a falar e descobriu, porque olha só, um bom vidente, ele não precisa ter uma visão extrafísica, não. Um bom vidente, por incrível que pareça, ele tem que entender um pouco de psicologia. Por quê? Repare só, o cliente chega na mesa desse vidente ou cartomante despejando a vida dele todinha. O cara que está ligado, opa, vai só pegando. Quem hoje não tem problema de amor, financeiro, de doença, desemprego, isso não precisa nem falar. Não precisa nem falar, mas a pessoinha despejou. Inclusive, para ficar mais assim, o caldo mais grosso e valer a pena, ela disse que estava vendo ali, sei lá o que ela estava vendo, se era na carta, no busto, que fizeram uma macumba na porta da casa dela para que ela perdesse a saúde, né? Para as coisas delas não irem bem, ter perdas financeiras, blá 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 blá. A senhorinha ficou muito preocupada com essa informação. Ela ficou num ponto, falou assim, e foi, claro, foi notório, esse povo está ligado em tudo. O que você falar, como você reage, emoções estão prestando atenção. Tudo é informação importantíssima. Não é o radiestesista que fica olhando ali para o pêndulo e não fica olhando para as emoções da pessoa. O radiestesista fica olhando para o pêndulo, diz que está ali, depois que olha para a pessoa.
Ele já perdeu ali, talvez uma fração ali de 5 segundos, a expressão da pessoa. Mesmo que seja alguma coisa forte e que aquele registro perdure um pouco mais, né? Certo? Essa é a diferença. Não estou falando também que não é possível dar uma sorte na vida e encontrar um radiestesista honesto, não, porque tem ganhado para tudo. E o que eu falo, né? Os poucos atrapalham os bons. Contando a história aqui, continuando, que é o que interessa. E ela ficou apavorada quando a vidente lá disse que fizeram um trabalho na porta da casa dela, por isso que a vida dela não estava boa, não estava indo bem, mas que ela podia desfazer por uma bagatela de 80 mil. Por uma bagatela, repito, de 80 mil. A senhorinha deu aquele dinheiro que ela estava juntando para comprar um carro zero, para talvez dar de entrada. Foi. Parou aí? Não. A vidente, né? O cartomante, queria mais. E, né? Contava certas coisas em respeito àquele trabalho que ela percebeu que mexia muito no lado emocional daquela senhorinha. E disse: olha, o trabalho foi tão bem feito que 80 mil vai ser só o começo. A senhora precisa me dar mais de 50 mil, porque se refere, eu vou ter que fazer um trabalho para a senhora, 80 mil, para o seu marido 50 mil, e tem a sua casa que dá mais tanto mil. A senhora não tem um filho? Ah, tem. Pois é, né? Ele mora lá com a senhora, mora. Nessa brincadeira, deu 186 mil. Evidentemente, tirou dinheiro fácil. Não estou inventando história, não. Está na mídia. Preste atenção, porque me chamou a atenção justamente aí é que vem a situação da falta do conhecimento. Você não quero dizer que você, para não cair nesses golpes espirituais de falso vidente, falsa cartomante, você tem que fazer um curso ou frequentar um centro espírita. Não estou falando nessa linha. Senão, hoje em dia, tem uma enxurrada de golpes por aí, você vai ter que fazer curso de tudo, né? E haja tempo e dinheiro para isso. Não é verdade? Mas a falta de maturidade racional dessa senhoria é que levou ela para o buraco. Porque a outra, a vidente, ou a cartomante, o que for, simplesmente sentiu o medo dela e a falta de conhecimento dela. Porque ela chegou e falou: olha, se você não me der esse dinheiro, seu marido vai morrer, seu filho vai pegar uma doença muito séria, pode morrer. É isso que a senhora quer? O que a senhorinha fez? O dinheiro do carro estava juntando, deu na mão dela e correu para ir no banco pegar empréstimos dos demais. Pegou 20 mil num banco e depois pegou a diferença lá de mais 50 mil, 90 mil, 100 mil. Pegou 2 empréstimos no mesmo banco. Então, gente, veja como é que são as coisas. Primeiro, vamos analisar aqui friamente agora. Primeiro, nós estamos vivendo uma época que tem uma enxurrada de golpe, é golpe para tudo. E está entrando já a IA, ou a IA aí nessa história que para nós foi criada agora, está sendo criada ainda, está em desenvolvimento, mas já tem golpe. Tem vários golpes, tem golpe do Pix, né? Tem o golpe do falso funcionário do banco,
do falso advogado. Olha, tem tanto golpe que quando o cara te dá bom dia, você já tem que ir lá na frente e pensar, porra, qual o golpe que esse cara quer me dar? Hoje. Na rua, tem uns senhorzinhos, tá? Ele bota um líquido na mão, e ele vai chegando nas pessoas e chama a pessoa e aperta a mão. Tem gente que aperta a mão de um estranho. Eu não aperto a mão de um estranho. Se vier me dar a mão, eu tô fora. E aquele líquido que ele passa para aquela pessoa fica meia drogada. Entendeu? E ele consegue arrastar aquela pessoa, não chama atenção, porque a pessoa só fica meio atordoada e ele está ali ajudando aquela pessoa e leva ali para onde ele quiser. No caso, é claro, o destino é o caixa eletrônico de um banco. Criança também entra nessa, na questão, vem com um bilhetinho, fala assim, né? Aborda a pessoa na rua e fala assim, tia, eu estou perdido, eu moro nesse endereço aqui, a senhora me leva lá? Poxa, é uma criança, está perdida, mas está com o endereço de casa. É claro que eu te levo lá, meu filho. Quando está chegando em tal lugar, é uma favela, e que já tem 3 cidadãos esperando para fazer um sequestro. A caneta, sabe aqueles, também senhor de idade, ele chega assim para perto da pessoa e fala mais ou menos, olha, eu tenho endereço aqui para me ir, mas eu não sei ler. O senhor pode pegar essa caneta aqui e fazer o desenho, como é que eu faço para chegar nesse endereço? Porque pelo desenho eu sei, o que está escrito aqui eu não sei. A caneta está com um produto tóxico da mesma linha do Boa Noite Cinderela. Golpe na rua. Eu não vou falar nem daquele golpe do bilhete da loteria, que esse já cansou, mas volta e meia tem gente que cai. Mas aqui o que interessa, a senhorinha caiu porque, coitadinha, eu acho que ela não se informa sobre os golpes de hoje em dia. E golpe envolvendo o lado espiritual também é antigo. Não foi porque a cabeleireira dela, de confiança, que indicou uma pessoa de confiança, que ela, né, não ia ligar o desconfiômetro. Foi de cabeça na historinha dessa vidente, dessa cartomante. E deu o dinheiro para ela, né? Depois de um certo tempo, claro que a mamata foi boa, ela começou a se consultar mais vezes com essa cartomante. Mas só depois que caiu a ficha do que ela estava falando, já estava com aquele tom de chantagem. A senhorinha correu, pegou o advogado para processar, né? Aí foi o que eu falei lá atrás. O advogado da ré, no caso da vidente, da cartomante, se baseou em falácia. A idosa não tinha prova, deu porque quis, não foi obrigada a dar, né? Olha, para parar na última instância superior, é que foi uma briga, vamos dizer assim, teve juiz que entendeu assim, ela não foi obrigada, deu porque quis, foi um golpe, mas não houve ameaça direta, mas foi recorrendo. Então uma cabeça é uma sentença, mas quando você recorre, são várias cabeças, pelo menos 5 cabeças pensam melhor, mesmo que cada um pensa diferente, e as 5 cabeças pensaram que não, tem que realmente houve ameaça aí, e que o juiz confiou na palavra da senhorinha, no caso pela idade,
pelo comportamento dela, uma cidadã, e uma cartomante, uma vidente já pode ter um passado meio esquisito. Gente, vocês, tem gente que gosta de se consultar com esse tipo de pessoas, né? Aliás, tem gente que acredita em horóscopo, não sai de casa sem ler o horóscopo do dia. Tem gente que está com dúvida de alguma coisa, não deixa de consultar cartomante, né? O vidente lá, do pai de santo que for. Poxa vida, a gente tem que parar e usar da nossa razão dentro da intuição, da inteligência racional, que, peraí, não precisa ter um conhecimento grande espiritual para ver que ali tem uma farsa. Segundo, que a pessoa está colocando medo e terror naquela pessoa para justamente abalar. É tipo assim, ó, se você não me der, eu vou fazer um trabalho aqui para te matar. A gente tem que botar na cabeça o seguinte: você não morre de véspera. Não tem ninguém que tenha esse poder de tirar sua vida através de um trabalho espiritual. Porque quem manda nessa bagunça ainda é Deus. Você já nasceu, né, programada para viver X anos. E se, por exemplo, você tem que viver com 90 anos, não vai ser uma cartomante que vai fazer você desencarnar com 20 anos, com 40 anos, 60, 80 anos. Não vai ser ela. Porque senão ela vai ser mais do que Deus. Existe as coincidências, né? E a pessoa fica tão, uma senhorinha, claro, uma certa idade, fragilizada, ela absorve aquilo ali, ela ajuda o pensamento a buscar aquela situação negativa, e ela cria uma situação negativa. Às vezes é o dia a dia que acontecem as coisas, uma doença é normal acontecer, um acidente de carro, pouca coisa, bobagem, pode acontecer. Evidentemente, essas pessoas videntes, cartomantes de má índole, estão envolvidas com uma energia negativa que vai fazer umas coisas negativas para acontecer, para mexer com aquela pessoa. Mas chegar ao ponto de dizer que vai tirar sua vida, esse povo não é Deus para tirar sua vida. Já começa por aí. Se pelo menos ela parasse para pensar assim e nisso, ela não tinha gasto esse dinheiro. Ah, minha filha, eu acho que essa consulta aí vale no máximo R$200 e tchau e benção. O caso que aconteceu comigo. Fui convidado a ir no barracão. O barracão lá era um barracão brabo. Estou lá, me convidaram, vamos conhecer, tem um pessoal aí que vamos analisar, vamos estudar, porque na época tinha um cara que ele via com um pó, que ninguém sabia, um pó no dedo, e passava na mão das pessoas, uma por uma, né? E saía uma luz azul, ele escurecia todo o salão e passava esse pó e a pessoa começava a ficar azul, começava a ver luz azul. Aquilo era um truque, certo? Depois vinham os cambonos com cachaça, molhar a mão das pessoas com cachaça. Eu falei, peraí, a minha? Não, muito obrigado. Aí o problema começou. Não, faz parte da sessão, não sei o que. Não, a minha, por que a minha não vai? Só vou dizer duas coisas. Primeiro, jogando cachaça na minha mão, naquele ambiente, são espíritos de baixa luz, ou luz nenhuma, que são beberrões. Se molhar a minha mão com aquela aguardente, eu posso, com certeza, atrair espíritos obsessores beberrões. Certo? Duas, qual o motivo de molhar minha mão com aguardente? Só para não fazer uma desfeita na sessão? Não tem sentido
aquela questão de molhar a mão numa água ardente. Aí nisso tudo, chegou a entidade brabona lá e veio falar comigo. O que houve? O que está acontecendo? Eu falei, não. Veio molhar minha mão aqui com álcool, água ardente, eu não aceito, eu não sei qual é o problema aí, eu sou obrigado a aceitar isso? O que eu conheço você, eu sei o que você faz e não gosto do seu trabalho. Eu falei, olha, sinto muito, né? Eu estou aqui porque fui convidado. Pois é. E se você continuar nessa linha fazendo o que você faz, eu vou te matar. Bom, peraí. Eu falei assim, de graça? Assim? Pô, eu estou fazendo um trabalho para ajudar as pessoas e isso não lhe agrada? O senhor tem esse poder todo? Olha só, meu irmão, presta atenção. Destruir, qualquer um destrói. Matar, qualquer um mata. Não é verdade? Eu posso chegar, pegar uma arma e matar uma pessoa. Não posso? Posso. O vizinho vive matando. Destruindo, fazendo mal para pessoas. Os humanos fazem isso todo dia, toda hora, meu amigo. Isso aí já não é mais vantagem não, só vai me desculpar, né? Mas por que o senhor não faz uma coisa assim, mais difícil, para provar sua força? Que é construir, principalmente construir o bem, faz uma cura. Posso trazer aqui uma pessoa com câncer terminal, o senhor vai curar ela? Aí a entidade já começa, você está me desafiando? Não estou desafiando. Eu estou falando destruir, qualquer um faz. Se o senhor tem esse poder todo de energia, de entidade, não sei o quê, eu acho mais difícil, mais perfeito o senhor construir, no caso, curar. Destruir, meu amigo, já, isso aí, qualquer um faz isso. O cara chega ali, cheira pó e toma umas vodka, escuta aquela voz, né? Mata, vai matar alguém, vai matar alguém. Aí ele vai, pula o muro de um convento, dá de cara com uma freira idosa e ela vai questionar o que ele está fazendo ali. Aí ele diz, não, eu trabalho aqui, eu vim fazer aqui meu serviço. E ela falou, a essa hora, quer dizer, quando o cara descobriu, já estava doidão, né? Que ela estava questionando e que não colou a desculpa dele, ele simplesmente trepou no pescoço dela e fez serviço. Matou ali, estrangulado, a idosa freira. E aí? E tem índice que foi encontrado no corpo dela, seminua. Será que deu tempo dele fazer o serviço? Meu amigo, você quer coisa pior do que essa? Ser humano, cara. Você quer pior coisa do que essa? E outra coisa, quem morre de véspera é o peru. Posso morrer amanhã? Posso, mas se Deus quiser. Você é mais do que Deus? Você não é. Então, para mim, sabe a ameaça que veio? Não colou. Eu ainda falei mais assim, vou dar uma de Padre Quevedo. Se você tem tanto esse poder aí, é só você entortar esse dedo. Só quero que você torça esse meu dedo aqui. Aí, sabe? Você não sabe com quem está falando, você pode esperar o pior, que isso não vai ficar assim, tomar muito cuidado, aquelas falácias para se borrar, mas então por um ouvido, sou pelo outro. Eu falei, cara, o cara me convidou, não me traga mais para esses lugares aqui não, que não faz sentido, não tem sentido. E aqui não estou contando um caso que eu desrespeitei a entidade, que eu debochei, que isso aqui não, cara, aqui tem que raciocinar, cara. Destruir, vamos lá, destruir, qualquer um destrói, não é verdade? Agora, construir é difícil pra caramba. Veja o meu trabalho, cara. Eu sou terapeuta há 40 anos, cara. As pessoas, existe vários tipos de pessoas. Tem pessoa que não gosta de ouvir a verdade, ela não volta. Faz parte da terapia mostrar para ela a verdade, ela não volta. Tem pessoa que fala errado e você brinca com ela, tipo assim, né? A pessoa fala, tem que te pagar, eu tenho que pagar, você
R$ 250? Eu falei, não, não é R$ 250, são R$ 250. E a pessoa ficou pau da vida, cara. Eu ainda brinquei, poxa, a senhora é poderosa, hein? Tá matando português? E a pessoa não gostou da brincadeira, não voltou por causa de uma brincadeira. Mexe no passado dela. O reiki tem muito disso, uma ação de reiki. Uma vez eu apliquei reiki numa pessoa que eu não tinha contato com ela, foi uma convidada aí e tal, e segundo ela, que na sessão do reiki ela conseguiu fazer um desdobramento onde ela foi ver uma verdade do companheiro dela que estava traindo ela. Ela conseguiu ver aquilo naquela hora. E ela saiu tão assim, poxa, tão agradecida, no sentido, né? Eu já estava desconfiado disso, agora eu tive a certeza. Eu vou tomar a providência. Eu vi quem é a pessoa. E também não volta mais. Eu não sei o que ela fez. Entendeu? Eu não sei o que ela fez. Vocês estão me entendendo? As pessoas são assim. A gente inicia um tratamento e ela desiste no meio do caminho. Aí a gente não sabe se ela, por que ela desistiu. Tem vários motivos que ela desiste. Não se sabe se ela é que nem tuberculose. Tuberculose são 6 meses de tratamento, mas o infeliz toma um remédio 1 mês, ele acha que já está curado. Aí vem o quê? A recaída. E aí talvez por vergonha ele não venha, né, a procurar de novo. Mas finalizando aqui essa questão, eu tenho um artigo que fala sobre a antigoécia, tem outros artigos que falam sobre a rastresia desmanchando o trabalho de feitiçaria, tudo nessa linha. São vídeos antigos, foram os primeiros vídeos e tal. Então agora os vídeos, as pessoas estão entrando, né, estão comentando um vídeo que já tem 5 anos, esse vídeo aí. Só que a pessoa faz um comentário, né, tipo assim, por favor, me ajude, né? Você pode me ajudar nessa antigoécia? Gente, para ajudar na antigoécia é uma coisa particular, tem que contar uma história, né? Tem que se relacionar, tem coisa íntima para contar. Não vai contar, se expor numa rede social ou numa plataforma. Não. Eu simplesmente, olha, vamos conversar mais à vontade, particular, dê um número para ela fazer contato. Deu 1 mês. Ela não fez contato. Só posso pensar 2 ou 3 coisas. Uma, se essa pessoa assim, que eu ia fazer uma mágica, sem nome, endereço, sem fotos, sem historinha, sem nada, sem consultar o real que aconteceu ali no pêndulo, para fazer esse desmanche, será que é isso? Ela, assim, força do pensamento tão poderosa assim nesse ponto? 2, ainda não recebeu a notificação, ou não voltou para ver a notificação, porque eu estava desesperada na hora, ou achar que, né, o papai aqui é poderosíssimo, com a força do pensamento naquela escrita, ia resolver, e não foi o caso. Me lembrando de outra agora também, nesse nível, que toda postagem que eu dava, ela escrevia a mesma coisa, que pedia oração para ela e principalmente oração e ajuda para o marido dela. Aquilo cansou, sabe? Ela mandou umas 5, 10 vezes. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, né? Tem que saber o que ela quer afinal. Mas para saber se ela quer ajuda, eu tenho que pegar dados, eu tenho que pegar informação. Eu não tenho o nome de nada, de ninguém. O nome que estão aí no perfil é fictício. E mesmo assim, o que eu fiz? Eu fui para a praia, né, fiz até um vídeo a respeito disso, fiz uma pendulação na praia, consegui, não me pergunte como, porque eu mentalizei a escrita da dona em relação ao marido dela,
e saber o que estava acontecendo, o que seria. O PENDO me revelou um problema X com aquele marido, tipo que ele ia perder um emprego, tinha alguém fazendo um trabalho de feitiço para ele, que ia ficar doente, não sei o que, podia até perder a vida. Eu guardei aquilo, postei e a pessoa mesmo assim não se tocou. Ela não voltou nem pelo vídeo para dizer assim, poxa, é parecido com o meu problema. Também não. Ela não continuou a busca para se pedindo ajuda, não foi o caso dela pedir ajuda como a outra pediu, né? E continuou repetindo a mesma coisa sem mudar uma letra. Sinistro isso, né? E no caso que as pessoas, poxa, eu abro aqui publicamente o meu número de zap particular, pessoal, para só atender pessoas que precisam de ajuda. Mas não tem milagre, gente. Quem oferecer milagre aí, toma cuidado. Então, esse foi o caos do nosso cotidiano, que não era mais para acontecer, mas pela falta de inteligência racional, emocional, cultural, ainda tem gente que cai em certos golpes, ou acredita em certas coisas idiotas, certas coisas absurdas, porque ela não para e raciocina. Quem é que tem esse poder de te matar, esse poder de te destruir? O máximo que tem é que tem a ver com o seu lado moral, é que está batendo as energias. E qual é? A sua moral está baixa. O cara, sim, pode te deixar doente, sim, pode fazer você perder o emprego, perder o marido, perder a esposa, isso sim, uma questão de moral. Mas desde o momento que você muda essa moral e a sua vibração sobe, acabou o poder dos caras. E o cara fica no hora, veja. Está interessado nesse assunto? Escreve aí, comenta, que eu continuo. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo, até a próxima.